Olá, meus amados, uma boa tarde, meus amados. Meus amados, vamos entender aqui quem é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, de João 10:10. Se a gente ler só João 10:10, a interpretação de muitas religiões e muitos líderes religiosos que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Meus amados, vamos ver se procede, se realmente é o diabo de quem o nosso Salvador estava falando nesta parábola. Se a gente parar aqui no versículo 10 de João, dá a entender, por ouvir desta forma, pregações desta forma, então a gente passa a entender que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas vamos ver se procede, se é verdade, se realmente tem fundamento neste versículo 10, se o ladrão de João 10 é o diabo. Para a gente entender o versículo 10, a gente tem que ler a carta completa. É nisso que muitos estão sendo enganados, é nisso que muitos estão sendo levados e induzidos ao erro, porque eles ouvem um versículo e acredita segundo aquela ministração, mas não busca ler a carta toda. Vamos ler a carta toda para ver de quem o nosso Salvador estava falando, quem é esse ladrão que está matando, roubando e destruindo. Vamos começar de João 10 a partir do versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra porta é ladrão e salteador. Aquele que não entrar, ele está falando de alguém que não é o diabo. Aquele que não entrar pela porta, no curral, mas por outra porta, pelas portas do fundo, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está falando dele mesmo, do nosso Salvador. Ele não está falando de pastores segundo a carne, homens. Ele está falando dele mesmo. E a gente vai ler e vamos entender. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. Entra, que era no templo naquela época, ele entrava no templo para tirar as ovelhas para fora, que estava preso naquele sistema religioso. Então ele entrava para tirar para fora. Ele não mandava ir para o templo. Caso contrário, ele mandava sair do templo para servir a ele em espírito e em verdade. Vamos continuar. E este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Pode conferir na sua Bíblia, João 10, versículo 3. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então, quando tira da religião, quando tira dos templos, da garra dos homens, aí agora ele vai adiante. Agora ele que conduz a vida das ovelhas. Não ovelha conduzindo ovelha. Agora o pastor conduz as ovelhas. Vamos continuar. Mas, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Vou falar Jesus porque está na Bíblia Jesus, para que os irmãos entendam. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam e que quis dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e as ovelhas não os ouvem. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouvem. Eu
sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvará-se e entrar e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitos pregadores só pregam o versículo 10 para colocar esta mentira em cima do diabo. Vamos ver quem é o ladrão que rouba, mata e destrói? Eu sou um bom pastor. E um bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, agora sim que ele fala do diabo, vê vir o lobo, que é a figura do diabo, que é Satã, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispensa. Mas, o versículo 12, vamos repetir para a gente entender, mas o mercenário, que não é pastor, a quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e deixa as ovelhas e fogem, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregá-lo. Estas e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-lo. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-lo. Estes mandamentos recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Mas eles diziam, tem demônio, e este foram de si por ouvis. Então, amados, vejam bem, que no versículo 19, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Então, meus amados, o mercenário que não é pastor, ele foge. Haverá um rebanho e haverá um único pastor. Não está no plural, está no singular. Agora, eu só não entendo e não compreendo como é que os irmãos não conseguem ver claramente de quem é que ele está falando. Ele está falando do homem. O ladrão aqui é o homem, o mercenário, que não é pastor. É este homem que ele está falando, que está roubando, matando e destruindo. Roubando com mentiras, colocando na mente das pessoas medos, levantando campanhas mentirosas por torpe ganância, e as pessoas acreditam no mercenário. Então foi o que aconteceu com os judeus. Houve divisões por causa disso, porque dividiram o povo. O povo ali, uns aceitou e outros não, então dividiu. É a mesma coisa do dia de hoje. O mercenário que não é pastor, se haverá um rebanho, haverá um pastor. Esse pastor é espiritual. É o nosso ajudador, é o Espírito do nosso Pai, habitando em nós. Não necessitamos de uma sinagoga, de uma religião, com um homem carnal, ensinando carnalidade, com top ganância, que não é pastor, é mercenário, como está escrito, mas só que os irmãos não lê a carta toda para entender. Lê só João 10:10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E aí eles pegam este versículo e aplicam em cima de Satã, que não tem nada a ver com isso. Porque no começo do capítulo 1 diz, vamos lá no capítulo 1, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas por outra porta é ladrão e salteador. Aquele que não entrar por ele mesmo, que não entrar no Espírito, é ladrão e salteador. Aí eu lhe faço a pergunta, meus amados.
Quem é este homem que está levando o título de pastor? Pregando o evangelho para as ovelhas, que é ovelha. Pregando como se fosse pastor, tomando uma autoridade, que é o cabeça, que é o único sumo e sacerdote, que é o único bispo e pastor das nossas almas. Pregando o evangelho com essa autoridade, preguiçosos que não querem trabalhar como está escrito. Cães gulosos, não sou eu que estou dizendo isto, porque está escrito. Não sou eu que estou aqui defamando eles, é o que a palavra diz. Tomando o lugar do cabeça, que é o nosso Salvador. Se intitulando o cabeça. Eu queria ver uma unção para pastores, como eles falam. Unção que Davi recebeu não foi para pastor, foi para rei. Não existe. Mas infelizmente, muitos e muitos estão sendo enganados, meus amados, com mentiras e a mente cauterizada a respeito do evangelho. Mas, meus amados, veja aqui, ó, Isaías 3, versículo 14 e 15. Leia em Isaías 3, 14 e 15. E leia no livro de Atos 20, versículo 33, 34 e 35. E veja que Paulo trabalhou, mas esses cães gulosos não querem trabalhar, enganando o povo, e muito se deixa ser levado por esses religiosos. Ficam em